Muito boa noite, meus amigos. Como vão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro Despertar do Espírito, da Joana, psicografado pelo Divaldo. E ainda no capítulo 1 a gente vai falar sobre a perda do sentido ético existencial. A Joana, ela sempre tem uma característica muito peculiar de trabalhar as deficiências que a humanidade atravessa. E então, para a gente abordar a perda do sentido ético existencial, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é ética. Quais são essas regras que nos norteiam, certo? Então, o que é ética? Então, pela definição, a ética é aquela parte da filosofia que é responsável pela investigação dos princípios que motivam ou distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Reflete a respeito da essência das normas, dos valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Então é como se a ética fosse um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, ou seja, que admite valores e moral de um indivíduo e de um grupo social e uma sociedade. Então, na prática, o conjunto de regras que determinam como a nossa ética é como se fosse uma bússola que nos orientasse de qual é o mais ideal, mais adequado no nosso comportamento, não só como indivíduo, mas como grupo social, né? Como que nós interagimos através de uma normativa de regras e valores. E aí a gente vai falar então de ética existencial, uma ética específica sobre a nossa existência. Então aí é um conjunto de regras e preceitos também de ordem valorativa e moral, como é a ética, só que traz sentido à nossa vida, à nossa existência. Então é assumirmos a responsabilidade pelo que nós somos, pelo que nós fazemos e pelo que nós trazemos no nosso interior, independente do que vem de fora. Então, o sentido ético existencial, ele está em nós. Ele é determinado por nós e não pelo que a sociedade almeja e não pelo que o outro espera de nós. Então, falando sobre ética, ética existencial e sentido da vida, então vem aquela pergunta, né? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa existência? E aí eu trouxe um videozinho da Monja Coen, muito claro, muito elucidativo, muito didático, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá? O sentido da vida é viver. Esse é o sentido principal. E aí nós vamos dar outros vários sentidos durante o trajeto. Há um sentido na infância, há um sentido na adolescência, há um sentido na idade madura e há outro sentido agora nessa entrada da velhice. Em cada momento nós damos sentidos diferentes, mas o essencial é a vida, é viver a vida. E viver com plenitude, com encantamento, com liberdade, com leveza, sem colocar pedras em cima, sem colocar objetivos inalcançáveis, mas ao mesmo tempo colocar objetivos. E se não os alcança, também não tem importância, porque você já cria outros em seguida. É preciso ter, sim, onde quer chegar, de que maneira chega lá. Não é de qualquer jeito. Ter princípios, valores, é muito importante. A gente ter essa tranquilidade da consciência que segue da menor maneira possível princípios éticos. Eu gosto muito quando o professor Clóvis de Barros Filho diz assim: não se pode dizer uma mulher ética, um homem ético, porque na hora que deixasse de ser ético, o homem e a mulher desapareceria juntos. Mas você pensar que você pode ter ações, pensamentos e palavras que são mais inclusivas de um pensamento de que cuidar de todos os seres. Eu acho que esse é o princípio da minha vida. Como fazer com que todos os seres acordem, despertem e vivam com respeito e liberdade.
E aí, a gente poderia perguntar, né? O indivíduo possui esse sentido ético existencial aonde? Então, esse sentido ético existencial, ele está no nosso inconsciente. Ele está lá dentro da nossa, onde está a nossa centelha divina. E aí a gente pode fazer um paralelo sobre a questão 621 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos, para o Espírito da Verdade, aonde está escrito a lei de Deus. É onde também está o nosso sentido da nossa existência, o objetivo, o porquê que a gente está aqui e qual é a nossa missão essencial. E aí o Espírito da Verdade responde: na consciência. Então o sentido ético existencial ele está na nossa consciência. Thomas Hurt ele fala uma coisa muito interessante: o ser humano perdeu o endereço de Deus. O ser humano muitas vezes se desencontrou e perdeu a conexão com essa essência consciencial que é onde está tanto a essência, o sentido ético existencial quanto a presença de Deus no seu interior. E aí Divaldo ele faz um paralelo a isso também. Ele fala que o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Então, quando nós nos desconectamos do nosso eu interior, quando nós nos desconectamos do nosso self, nós perdemos a essência de Deus que habita em nós. E ao mesmo tempo, nós também perdemos a essência da ética existencial, do sentido existencial que nos dá razão à nossa existência. E quando se perde essa essência divina que habita em nós, quando nós nos desconectamos com o nosso self e o nosso eu interior mais precioso, nós então entramos numa sintonia de querermos fazer exteriorizar uma característica que nem sempre é a nossa. Então torna-se muito mais fácil hoje em dia fazermos cirurgias plásticas, trabalharmos o nosso externo, as nossas aparências, ao invés de nós trabalharmos a nossa psique, ao invés de nós nos autoconhecermos, trabalharmos as nossas maiores dificuldades, apararmos as nossas arestas, as nossas inter-relações pessoais. Então, quando se perde esse sentido existencial, se vem a pergunta: ser ou parecer ser? Então, nós lançamos mãos de personalidades ou personas, que são conceitos da psicologia que a Joana nos traz neste capítulo, para facilitarmos o nosso reconhecimento com a sociedade, porque na verdade nós perdemos essa conexão interna. Então, a individualidade, ela é o eu superior, o eu real. É aquele ser imortal que vai se manifestando ao longo das nossas vidas. São características que nós vamos somando e nos dá a nossa real verdade interna e individual de cada ser humano. Agora, a personalidade, ela já é uma coxa de retalhos que nós fazemos ao longo das nossas existências através de memórias, vivências, emoções e sentimentos. Então, segundo Jung, a persona é uma personalidade que o indivíduo apresenta aos outros como se fosse real. Na verdade, nós montamos características que teoricamente, sejam aceitas, sejam queridas, sejam agradáveis aos outros, mas que na verdade é uma variante e de uma maneira geral muito diferente daquilo que realmente representa a nossa individualidade, aquilo que nós somos verdadeiramente. Então, quando nós pegamos, por exemplo, para exemplificarmos, a individualidade seria a atriz, seria a Renata Sorrah como pessoa. E as personas ou personalidades são todas aquelas personalidades, aqueles personagens que ela executa. Então, na nossa existência, vamos trazer isso para nós mesmos, né? Quantas vezes nós não criamos personagens que nós colocamos para fora, que nós colocamos em contato com as outras pessoas?
porque às vezes não nos é interessante mostrarmos o que nós realmente somos, perdão, ou trabalharmos o que nós somos para que nós sejamos mais adequados. Então, muitas vezes é mais fácil nós criarmos personagens que até mesmo nós acreditamos que sejam verdadeiros, do que nós trabalharmos a nossa verdadeira individualidade. E nós somos tão ricos nessa execução que nós criamos personagens e personas e personalidades que se adaptam aos diferentes momentos e situações sociais na qual nós estamos inseridos. Então, muitas vezes nós temos uma personalidade, uma persona no trabalho, uma persona na família, uma persona na casa espírita, uma persona no nosso relacionamento, e na verdade, nada disso é a nossa essência, porque nós perdemos a conexão com nós mesmos. E aí, quando a gente pega as nossas redes sociais, né, atualmente, a gente vê muito isso. A gente vê as pessoas, de uma maneira geral, mostrando uma aparência que é muito bem aceita, que é muito elogiada, que é muito requisitada pela sociedade, mas na verdade, quando a gente vai conhecer a fundo a vida da pessoa, a gente vê que não é nada daquilo que ela tentou mostrar. Então, esse jogo de valores que são revelados e que são muito distantes do que é a verdade, isso é a perda do sentido ético existencial. É a desconexão do self. É quando nós perdemos o objetivo essencial da nossa existência. E isso é muito ruim. Por quê? Porque posterga o nosso autoenfrentamento dos nossos maiores problemas, dos nossos maiores entraves para nosso crescimento, para nossa evolução espiritual e moral. E isso nos traz uma crença falsa de liberdade dos nossos tormentos, porque nós mesmos acreditamos naquelas personas que nós criamos. E aí a consequência de tudo isso é que, diante do insucesso de qualquer natureza, a gente perde o sentido ético existencial, porque a gente acredita que não tem mais motivo para viver, porque nós criamos uma persona e que ela não se sustenta durante muito tempo. E aí vem todas aquelas mazelas de depressão, de ansiedade, de instinto suicida. Por quê? Porque a nossa essência, ela não foi encontrada, ela foi perdida. E aí Haroldo nos traz uma coisa muito interessante, que nós temos duas vidas. Uma que acontece dentro de nós e a outra que acontece fora de nós. E nós para nossa própria autoproteção, nós escondemos essa vida que acontece dentro da gente. E nós criamos personas e personalidades tão fortes que nós nem sabemos o que está acontecendo lá dentro da gente, que é o mais importante e é onde tudo tem que ser trabalhado. Porque essa máscara, ela é muito bonita às vezes para quem vê, mas ela é falsa, ela não é verdadeira. Atualmente, nós criamos os nossos jovens para quê? Para ser grandes vencedores na vida. Então, falarem várias línguas, fazerem intercâmbios, conhecerem o mundo inteiro, serem aprovados em primeiro lugar na universidade, serem um grande expert na parte de comunicação e tecnologia, mas nós esquecemos de mostrar para os nossos jovens, para as nossas crianças, que existe também a frustração das dificuldades da vida. E isso tornam os seres, os indivíduos, pessoas enfraquecidas. Pessoas que trabalham muito por criar personalidades e personas que agradem os anseios dos pais, dos tutores, dos amigos, dos irmãos, enfim, da família, da sociedade, mas não ensina os nossos jovens a lidar com as maiores dificuldades que são inerentes do nosso momento de vida. Quando nós enfrentamos os nossos problemas
e as nossas dificuldades no sentido da nossa existência, nós saímos da nossa fase lúdica da criança, da infância, e nós galgamos um amadurecimento no nosso comportamento, que é fundamental para o nosso crescimento existencial. Então, se não fossem os desafios da vida, nós ainda estaríamos nas épocas da caverna. Foram as dificuldades que foram aparecendo e que nós fomos enfrentando e lidando com elas que nos faz hoje estarmos melhores do que estávamos antes. E se nós continuarmos trabalhando, estaremos cada vez melhores. Mas se nós colocarmos essas dificuldades embaixo do tapete, nós não teremos a oportunidade de crescer. Então, os desafios da vida, eles são recursos de evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Nós não devemos escondê-los, nós não devemos camuflá-los, nós não devemos maquiá-los. Os desafios, eles existem e eles têm que ser enfrentados. Nós temos que aprender e temos que ensinar os nossos jovens a lidar com essas dificuldades para o fortalecimento moral e individual do espírito de cada um de nós. Então, o que fazermos? Então, sugerem-se muitas técnicas, psicoterapeutas, para quando existe essa perda do sentido ético existencial. Estudo de nós mesmos, nos conhecermos melhores, que nós possamos refazer essa caminhada de identificar a origem dos conflitos e dos complexos que nos afligem, entender aonde estão as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores complicações e através daí trabalharmos para crescermos, evoluirmos e aprimorarmos a nós mesmos. Entendermos exatamente quem nós somos, sabermos que muitas vezes precisamos ter um comportamento que seja adequado, social, mas entendermos onde nós usamos as máscaras, por que nós usamos as máscaras e trabalharmos a nossa essência para que cada vez possamos usar menos máscaras, enfrentar a nossa própria sombra, olhar para nós mesmos, para aquilo que não nos é adequado e trabalharmos para que isso se torne mais próximo do ideal. Então, Jung fala também que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a própria escuridão. Então, entrarmos em contato com as nossas maiores mazelas, com os nossos maiores defeitos, com a nossa sombra, nos faz criar luzes e nos faz tornar aquilo que nos aflige internamente em verdadeiro crescimento e aprimoramento espiritual. E aí, chegando no final desse capítulo, a Joana nos fala uma coisa muito interessante, que quando nós saímos do nosso pequeno mundo egoísta interior e nós vislumbramos o outro, as dificuldades, as maiores aflições que o outro tem, isso nos aproxima a encontrarmos o nosso sentido ético existencial. Então ela coloca que o serviço voluntário, quando nós nos colocamos abnegadamente para trabalharmos para o bem de um outro que passa por uma dificuldade, nós encontramos um sentido ético existencial. Então, quantas vezes a gente não escuta mães que perderam filhos de uma maneira muito violenta, ou que passaram por pessoas que passaram por problemas muito graves e que encontram no auxílio, na ajuda ao outro, a existência, o motivo da existência da sua vida, uma força extra para continuar na sua vida de uma maneira bastante bacana, bastante envolvida com o bem. Isso é de suma importância. Então, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui da importância de nos colocarmos ao serviço, ao trabalho do outro, trazendo um raciocínio de crescimento interior para nós mesmos através do trabalho para o outro. E vocês já leram isso com certeza em algum lugar, já receberam
alguma mensagem dizendo que as mãos que oferecem flores são as primeiras a se perfumarem. E por que nós não oferecemos flores para nós mesmos? Por que nós não perfumamos a nossa mão esquerda e perfumamos a nossa mão direita? Por que a gente não olha para os nossos defeitos, para as nossas individualidades, para as nossas personalidades mais internas, não a que nós criamos, mas o que nós realmente somos, com indulgência, com carinho, com amor? Quando nós nos reconhecermos pessoas em processo de crescimento, mas ainda repletos de dificuldades, nós conseguiremos acolher as nossas maiores mazelas e trabalhar elas internas, sem a necessidade de criarmos tantas personas, tantas personalidades fortes, para que isso seja escondido. Então vamos tirar o véu daquilo que está sobre o que realmente nos incomoda, nos aflige e o que verdadeiramente nós somos. E aí, para terminar, eu pergunto para vocês, e aí, vamos pensar ao longo dessa semana qual o sentido da nossa existência, qual o sentido ético existencial? Nós estamos em contato com ele ou nós nos perdemos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso objetivo verdadeiro? O que dentro de nós, o que dentro da nossa consciência, Deus nos clama, nós precisamos fazer. Vamos pensar um pouquinho nisso? Meus amigos, muito obrigado. Um grande prazer estar com vocês. Obrigado por estar até agora na nossa aula. Que essa semana seja uma semana muito abençoada, com muita luz e muito amor. Gratidão. Fiquem com Deus. Até a próxima.